Nós vamos, pela misericórdia de Deus, estudar a palavra escrita do Senhor em Apocalipse, capítulo 15. Vamos fazer a leitura desse texto, orar e depois meditar naquilo que temos visto neste livro e que estamos aprendendo. O texto começa assim: vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo as 7 últimas flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e aos vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achava, né, em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus em suas mãos, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do Senhor, o tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que temos estudado aqui. Queremos ser gratos também por todos os que estão participando de alguma maneira deste estudo. Nós temos o privilégio de poder conhecer de antemão aquilo que o Senhor reservou, revelando aos seus servos do passado, o que irá acontecer e que vai ser desenvolvido durante a
tribulação na fase final da história da humanidade. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso, estendendo a tua misericórdia por dezenas, centenas de gerações. E o Senhor tem abençoado aqueles que te temem, que te amam, porque o Senhor tem se revelado a eles com graça e com misericórdia. Nós te pedimos que sejamos gratos ao Senhor por todas estas bênçãos. Fala ao nosso coração por meio do estudo da tua palavra e ajuda-nos a sermos fiéis e sinceros. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos ver neste capítulo 15, ao estudarmos essa parte da Escritura, como Deus revelou a Jesus Cristo, né? Revelou a João aquilo que estaria acontecendo na tribulação. E nós precisamos repetir, porque ainda vejo muita gente, muitos irmãos e muitas igrejas com medo da tribulação, com medo de passar pelo sofrimento da tribulação, medo de serem mortos pelo anticristo, ou então avaliando de maneira equivocada os sofrimentos deste tempo presente. E esta semana mesmo ouvi pessoas dizerem: verdadeiramente estamos na tribulação. Olha que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Nós sabemos que o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi um desastre natural produzido pelo desequilíbrio das forças naturais, correntes marítimas, né, e correntes que desceram da Amazônia, juntamente com frentes frias que estavam paradas na região centro-oeste e que promoveram essa grande quantidade de chuva e que é um fenômeno que se repete a cada centenas ou centenas de anos, né? E isso é um fenômeno climatérico e meteorológico, não tem nada a ver com a grande tribulação. É um tipo de sofrimento, porque nós mesmos, os homens, né, é que tem produzido grande parte desse desequilíbrio. Então, nós estamos observando isso com tristeza, com angústia, sofrendo juntamente com aqueles irmãos nossos que estão ali também padecendo. As igrejas no Rio Grande do Sul estão se organizando para assistir as pessoas necessitadas, mas isso não tem nada a ver com o período que a Bíblia chama de tribulação e que Jesus dividiu em dois períodos de 3 anos e meio cada um, né? O princípio de dores, os primeiros 3 anos e meio, e a grande tribulação, os outros 3 anos e meio. Então, tribulação, 7 anos. 3 anos e meio primeiros, princípio de dores. 3 anos e meio posteriores, os últimos, grande tribulação. Nesse período da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio da tribulação, vai haver domínio pleno, completo, cabal, total de Satanás, e possivelmente, pelos indícios da palavra de Deus, não vai haver conversão nesse período. Esse período é também o período em que será pregado o Evangelho eterno, como nós vimos na semana passada, né?
o Evangelho eterno. Bem, então, capítulo 15, que nós acabamos de ler, fala da preparação, né, para o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Ou seja, o período agora em que mais manifestações da ira de Deus será levado a efeito para que o mundo receba a ira de Deus. Inclusive, nós falamos claramente que o Evangelho eterno é um evangelho que, primeiro, não é pregado pela igreja. Nós vimos aqui na semana passada, no capítulo 14, no versículo 6, que esse evangelho é um evangelho pregado pelos anjos. Os anjos, o texto diz assim: vi outro anjo voando pelos meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo. Muitas pessoas passam por cima desse texto sem analisar os detalhes que tem nesse texto. E esse texto fala de um evangelho eterno. Esse evangelho eterno é agora a manifestação final da vontade de Deus em relação à humanidade. Nós vimos o evangelho da graça, o evangelho do reino sendo pregado por Jesus aos judeus e depois os judeus rejeitando Jesus, rejeitando o evangelho do reino, e esse evangelho então foi estendido como manifestação da graça de Deus para com todos os povos, né? Para com todos os homens, manifestação da graça de Deus. Então, o evangelho que é anunciado como o evangelho da graça de Deus. Esse evangelho da graça de Deus não está presente aqui no Apocalipse, a não ser no segundo e no terceiro capítulos, que falam da igreja. A igreja ainda, no segundo e terceiro capítulo, não foi arrebatada, ela foi arrebatada no final do terceiro capítulo para o quarto capítulo. Então, o Evangelho da Graça só é mencionado na ação das igrejas ali do capítulo 2 e 3. Do capítulo 4 em diante, nós temos a igreja já arrebatada. Então, o Evangelho da Graça já cumpriu o seu papel, e aquilo que aconteceu com a igreja foi aquilo que foi predito pelo apóstolo Paulo em Romanos, quando ele diz que a porta da graça se fecha. Quando que a porta da graça se fecha? Quando se completa o número daqueles que são salvos pela graça de Deus, né? São alcançados pela graça de Deus e são salvos. E agora, então, completado o número dos salvos da igreja, né? Atingido esse número que foi escolhido, elegido, eleito, determinado por Deus, não é? Esses salvos da igreja serão arrebatados, tanto os que já morreram como os que estiverem vivos. E então Jesus busca o seu povo nos ares. Jesus não aparece, é um fenômeno invisível, é um arrebatamento nos ares. Será uma situação invisível que muita gente, muitos intérpretes, especialmente os amilenistas, interpretam
juntamente com a segunda vinda. Eles associam o arrebatamento com a segunda vinda, dizendo que isso é o único fenômeno, que isso é o único acontecimento. Mas nós sabemos que não é. Por quê? Porque neste período de neste período da história da igreja, que vai terminar com o arrebatamento, Jesus busca a igreja, busca os seus, para sim ah, separar o seu povo, para tirar o seu povo da manifestação da ira de Deus. Então, Paulo fala aos Tessalonicenses exatamente isso, que nós estamos sendo libertados, estamos livres, estamos completamente separados da ira de Deus. A ira de Deus não vai cair sobre nós, porque nós seremos tirados deste mundo. Então, nós não fomos preparados para a ira, mas nós fomos preparados para a salvação, né? O apóstolo Paulo menciona isso na carta aos Tessalonicenses, dizendo que o povo de Deus o povo de Deus, a igreja, é um povo separado da ira vindoura, né? O tempo, o, o tema, a terminologia de Paulo é essa. Paulo diz assim, no tocante a, a nós, Paulo falando aos Tessalonicenses, as pessoas que conhecem vocês proclamam que há uma repercussão positiva do nosso ingresso, da nossa presença no meio de vocês. Como a nossa presença em Tessalônica reproduziu o Evangelho de Cristo e vocês deixaram a idolatria e se converteram ao Deus vivo para servir a Deus, que é vivo e verdadeiro, e para aguardarem dos céus o seu Filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, Paulo está afirmando claramente aos Tessalonicenses que os crentes da igreja não entrarão em condenação, em ira, né? E agora, no capítulo 14, nós estamos vendo exatamente essa manifestação final. Até agora, no livro de Apocalipse, nós vimos manifestações da ira de Deus, até usando fenômenos da natureza, ou até usando o próprio Satanás, mas nesse tempo agora, do que nós lemos aqui no capítulo 15, é a manifestação da ira de Deus, é o período em que Deus vai derramar a sua ira sobre os povos incrédulos, aqueles que rejeitaram o Evangelho e que agora, esse povo que agora saiu da esse povo que neste momento está vivendo uma situação de desobediência diante de Deus, povo que ouviu o evangelho e que não aceitou e que agora estão recebendo a manifestação da ira de Deus. Então, esse evangelho final agora, pregado àqueles que não vão aceitar o Senhor Jesus, é a declaração de que
vai haver manifestação da ira de Deus sobre a vida deles. Esse é o teor do evangelho eterno. Então, um evangelho eterno para ser pregado aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo, esse anjo dizia em grande voz o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O teor desse evangelho não é manifestação de graça nem de misericórdia. O teor desse evangelho é manifestação de juízo. E ele está ordenando a todos os homens que reconheçam Deus como o Deus verdadeiro, como Senhor dos céus e da terra. E ele, então, está esse evangelho está sendo pregado pelo anjo e esse anjo dizia, né, que a Babilônia seria destruída. O que é a Babilônia aqui? Nós vamos ver depois, no capítulo 17, que a Babilônia é o nome de de uma religião ecumênica, uma religião que mistura paganismo, feitiçaria, idolatria, que mistura tudo isso. E nós vamos ver, eu vou tentar trazer para o estudo da próxima semana um grande número de pessoas que são enganadas por essa doutrina satânica, essa religião ecumênica que está centralizada em Roma. E a quantidade de heresias, e a quantidade de doutrinas falsas, e a quantidade de doutrinas criadas, inventadas a partir da, da crença, a partir da crença da população, a partir de crenças e superstições de outras pessoas, criaram-se culto aos santos, criaram doutrina da virgindade perpétua de Maria, criaram o aparecimento e o uso de velas nos velórios, e a palavra velório vem exatamente de vela, né? E muitas outras dezenas de doutrinas católico-romanas que foram criadas desvirtuando o evangelho e assumindo, trazendo para o cristianismo uma série muito grande de doutrinas espúrias, de práticas de feitiçaria, de idolatria. Então, mascaradas como se fossem coisas da Bíblia ou coisas da igreja, da autoridade da própria igreja. Então, essa é uma outra doutrina, né? A autoridade da igreja acima da autoridade da Bíblia é uma outra doutrina católico-romana que tem sido utilizada nessa religião universal, nessa religião ecumênica que vai estar em evidência muito maior no final da tribulação. Bem, então esse texto nos fala a respeito destas coisas. E nós vimos aí umas figuras que são figuras até terríveis. Nós vimos aí nos capítulos anteriores sobre os animais, né? A besta, o dragão, que é Satanás, a besta, a primeira besta, que é o anticristo, né?
uma besta de sete cabeças e 10 chifres, né? Então, e uma outra besta de uma, parecendo um cordeiro, mas com dois chifres, parecia um cordeiro, mas falava como um dragão, né? Que é o falso profeta ou a segunda besta. E nós falamos sobre uma leitura de Apocalipse, de Daniel, né? Não sei se os irmãos se lembram disso, mas eu sei que algumas pessoas leram o livro de Daniel, especialmente o capítulo 2. O que é que aconteceu nesse capítulo 2 que é interessante? O que é o capítulo 2 de Daniel? Daniel, no capítulo 2, decifra, né? Ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor é um rei da Babilônia, e Nabucodonosor está perplexo por um sonho que ele teve. Mas que situação complicada, né? Porque ele está perplexo por causa do sonho, mas ele não tem condições de entender nada, porque ele nem se lembra do sonho, e quando muito menos ele tem alguma noção da sua interpretação. Então, ele chama todos os sábios da Babilônia, todos aqueles que mexiam com astrologia. A astrologia era muito desenvolvida na Babilônia, todos aqueles que praticavam feitiçaria, todos aqueles que tinham alguma prática de alguma prática ocultista, que podiam adivinhar sonhos. Ele chama todos esses sábios da Babilônia, esses astrônomos, astrólogos, etc., e chama esse povo para adivinhar o sonho. E ele propõe a eles o seguinte: que eles falem para ele o sonho e deem a sua interpretação. Caso contrário, eles serão mortos, né? O rei iria o rei decretou que eles morreriam se não conseguissem analisar o sonho. E eles ficaram apavorados. E então alguém se lembrou de Daniel, né? E Daniel e os seus amigos judeus que estavam lá na Babilônia por causa do cativeiro, né? Nabucodonosor tinha invadido Jerusalém e tinha levado cativo o povo, né? O famoso cativeiro babilônico, que a gente sempre usa, porque representa o período que inicia a grande destruição, a tentativa de destruição do povo de Israel, né? Desse tempo de 605 a.C. até 1948, esse povo ficou sem pátria, exatamente por causa da idolatria, e o primeiro cativeiro foi exatamente debaixo debaixo do domínio de Nabucodonosor, lá na Babilônia. Então, Daniel pertencia a esse povo, né? E por isso ele estava preso lá. E ele também pertencia ao grupo dos sábios da Babilônia, e ele foi levado à presença do rei. E o rei falou com ele sobre a interpretação desse sonho, e ele disse que só Deus é que tinha a capacidade de interpretar sonhos, mas que ele certamente iria dar a, a, a interpretação da, do sonho para o rei. E o que aconteceu? Ele dá a interpretação do sonho. Primeiro, ele revela o sonho. O sonho Nabucodonosor sonha
com uma estátua muito grande, e que tinha a cabeça de ouro, tinha o peito e os braços de prata, o ventre, né? O abdômen e o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro misturados, né? E Daniel então dá a interpretação e ele diz assim, ele diz ao rei: ó rei, Deus, né? Deus concedeu, né? É, concedeu ao rei, a Nabucodonosor, Deus concedeu a ti, ó rei, conhecer a coisa, as coisas do futuro, né? Ele, Deus, então, usou este sonho e para revelar a Nabucodonosor as coisas que iriam acontecer nos últimos dias. E Daniel diz assim para ele, né? O mistério que o rei exige, né, a adivinhação do sonho, esse mistério, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, e foi ele que fez saber. É interessante isso aqui. Foi ele que fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser, o que há de acontecer nos últimos dias. Entenderam isso aqui? Então, Nabucodonosor recebeu de Deus um sonho que ele mesmo não entendeu e que ele nem lembrava do sonho. O sonho perturbava ele porque ele não sabia o que era, só sabia que tinha sonhado e não sabia o que significava, muito menos o que significava. Mas Daniel então interpreta o sonho e fala: olha, rei, Deus deu este sonho ao rei para revelar aquilo que vai acontecer nos últimos dias. Quais últimos dias? Os últimos dias deste tempo da, da humanidade. Então, exatamente o período final da humanidade. E é interessante notar que os animais com os quais Nabucodonosor sonhou, e depois, no sonho do capítulo 7, o próprio Daniel sonhou, né? São os animais que aparecem em Apocalipse, no capítulo que nós estamos estudando, mostrando que tudo aquilo que foi revelado a Daniel vai acontecer agora e vai estar registrado no Apocalipse para acontecer, então, verdadeiramente nos últimos dias. Significando também o quê? Que nós estamos próximo dos últimos dias. Os últimos dias, né, que segundo o texto aqui, são os dias que compõem a segunda parte da tribulação. Então, quando se iniciar a segunda parte da tribulação, que são os últimos 3 anos e meio que Jesus falou, não é? Como grande tribulação, no capítulo 23 e 24 nos capítulos 23 e 24 de Mateus, e então esse período é o período final da história, é o período que vai ser encerrado com a derrota de Satanás, pela intervenção do Senhor Jesus Cristo e seus exércitos, neste período, então, de segunda vinda. Aqui, então, vai se dar a segunda vinda, que é um período exatamente 7 anos depois
do arrebatamento. Arrebatamento é um evento para a igreja, segunda vinda é um evento para Israel, para a humanidade sem Deus, que vai ser julgada no final dos tempos. Então, o capítulo 14, 15 fala desse início de, de tribulação, desse início é, desse início da segunda parte da tribulação. Ele fala exatamente daquilo que vai acontecer com o derramamento da ira de Deus, né? É um prelúdio para o julgamento das taças, que compõem essas taças, são 7 taças, elas compõem exatamente aquilo que estava no 7º selo. Então, nós estamos estudando o 7º selo, já tínhamos estudado os 6 primeiros selos, agora estamos estudando o 7º selo, né? Desculpem, a 7ª trombeta, né? 7ª trombeta. Os 7 selos nós já tínhamos estudado na primeira parte, e o 7º selo é composto, então, de 7 trombetas. E aqui nós vamos estudar a 7ª trombeta. A 7ª trombeta é a fase final do derramamento da ira de Deus. Então, nós estaremos estudando exatamente essa manifestação judicial de Deus, uma manifestação que derrama sua ira sobre o povo rebelde que, mesmo ouvindo o evangelho, não se converteu e ouviram o evangelho eterno, né? Aquele evangelho que pede derramamento da ira de Deus para quem não se converte. Mesmo assim, nós vamos ver que eles não se convertem e não se manifestam favoravelmente a Deus, né? Não se, não se manifestam favoravelmente ao conhecimento de Deus. E então, estas coisas vão acontecer, né? O texto nos mostra isso aí. E mostra que havia no início desse capítulo 15, nós vimos que havia um outro sinal no céu, além do evangelho eterno pregado pelo anjo, nós vimos um outro sinal no céu, grande e admirável. O que é este sinal? Os 7 anjos que traziam os 7 últimos flagelos, né? As 7 taças com a ira de Deus, 7 últimos flagelos para a humanidade, né? E para consumar o derramamento da cólera de Deus e para que toda a ira de Deus seja satisfeita, né? Porque a ira de Deus vai ser satisfeita plenamente nesse período agora. Então, Deus vai cumprir toda a sua ira, vai derramar toda a sua ira, cumprir judicialmente esse processo nesse período final, que é representado pelo pelas 7 taças do 7º selo, da 7ª trombeta. Então, nós estamos vendo que Deus separou esse povo, e esse último flagelo que consumou a cólera de Deus, trouxe uma reação no céu, né? Lá no céu, aqueles que foram mortos pela besta, né?
aqueles que foram destruídos pela besta, porque não adoraram a besta e não permitiram que fossem marcados com o sinal da besta, aqueles que foram degolados, mortos, que foram assassinados de alguma maneira pela besta, eles estão em pé, né? As suas almas estão no céu, e eles entoam o cântico de Moisés e o cântico de Deus. E é interessante, por que que eles entoam o cântico de Moisés e não o cântico do Cordeiro? Porque aqui nós estamos falando do período tribulacional. E o período tribulacional é um período de tratamento com a nação de Israel. Então, a maioria que vai se converter aqui é a maioria composta de judeus, né? Vai haver grande conversão de judeus durante o período tribulacional. Por isso, a maioria que vai estar ali naquele lugar no céu, né, que é visto por João, naturalmente isso aqui é uma visão, eles entoam o cântico de Moisés e servo de Deus. E entoam o cântico do Cordeiro, mas primeiro se mencionou o cântico de Moisés. E eles entoam uma música dizendo, né? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, né? Estou falando de ira aqui e demonstrando a santidade de Deus, porque qual é a razão da ira de Deus? A razão da ira de Deus é porque todos os pecados, toda rebelião, tudo aquilo que foi feito contra a vontade de Deus, ofende a santidade de Deus. Ou seja, Deus não pode ficar sem vindicar a sua santidade, não é? Porque isso é a essência do seu caráter, a essência do caráter de Deus é a santidade. E ele, necessariamente, a ira de Deus é absolutamente necessária. Por quê? Né? Deus não pode abrir mão da ira, vamos dizer assim. Não pode. Por quê? Porque ela é a vindicação da santidade de Deus. Né? Ela faz com que Deus seja verdadeiramente santo e a sua santidade não seja ofendida sem que haja uma retribuição. Então, aqui nós estamos vendo um aspecto da justiça retributiva de Deus. Deus vai retribuir àqueles que são perdidos, vai retribuir conforme as suas obras. E eles vão passar, então, por esse período em que a ira de Deus será derramada de maneira intensa, de maneira completa. Deus, então, esse Deus santo. Por isso, todas as nações, diz o texto, virão e adorarão diante de Deus, porque os teus atos, falando para Deus, os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Olha só como que os atos, o derramamento da ira de Deus é um ato de justiça. Tem muita gente que fica pensando, como que Deus pode derramar ira? Deus é um Deus bondoso. Não é ira no sentido que nós conhecemos como seres humanos. A nossa ira é pecaminosa. A nossa ira é pecaminosa, porque ela está centrada em nós mesmos. A ira de Deus é vindicatória. É uma ira que vindica a sua santidade. Ela cobra do próprio Deus a punição de quem não obedece à sua vontade, de quem não respeita a sua santidade. Então, depois destas coisas, João
vê o santuário do tabernáculo do testemunho, ele vê isso, a visão do céu, né? E os 7 anjos que tinham as 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. E esses anjos estavam lá juntamente com aquelas pessoas que saíram da tribulação, que morreram salvos na tribulação, que pagaram com a vida a crença no Senhor Jesus. E os 7 anjos, então, que tinham esses 7 flagelos, saíram dali e um dos 4 seres viventes, aqueles que desde o início estão no livro de Apocalipse, nós vimos desde o capítulo 4 a presença desses 4 seres viventes, esses 4 seres viventes, um deles deu aos 7 anjos 7 taças. Que são essas taças? Taças de ouro, cheias da cólera de Deus, ou cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus. Então, o santuário se encheu da presença de Deus de uma maneira tão grande que produzia uma névoa, uma fumaça, né? E que manifestava nisso a glória de Deus. Nós nos lembramos disso quando Deus aparecia em glória a Moisés, ou aparecia em glória a outras pessoas no Velho Testamento, que ele vinha em uma nuvem, né, de fumaça, que é a manifestação da glória de Deus. Então, o santuário se encheu dessa fumaça. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos, né? Então, nós vamos ver no capítulo 16 o derramamento dessas taças, né, com a ira de Deus, né? O que a ira de Deus vai produzir na humanidade rebelde, em Satanás e seus anjos, que agora estão na terra, né? Nesse período aqui, Satanás e seus anjos estão na terra, eles serão lançados no meio da tribulação do céu para a terra, como nós já vimos no capítulo 12 de Apocalipse. Então, quando isso acontecer, todas as 7 taças forem derramadas sobre aqueles rebeldes que estão no mundo, que ainda é uma população muito grande, né? Então nós veremos a finalização da manifestação da ira de Deus. Isto é um resumo rápido daquilo que nós já temos estudado, estamos estudando, estamos vendo neste livro de Apocalipse. No capítulo 7 de Daniel, Daniel vê também aquelas figuras que representam o dragão, representam o anticristo, aquele animal estranho com 7 cabeças e 10 chifres, né? E vemos Daniel tendo essa visão também e tendo explicações desta visão, que isso aconteceria também no fim dos tempos. Então, como se realmente tudo que Daniel viu está próximo de acontecer na nossa visão no período tribulacional, né? Eu creio que nós estamos muito próximos do período tribulacional, não por causa das coisas que têm
acontecido neste mundo, porque elas são resultado de fenômenos, principalmente meteorológicos e climáticos, né? Mas, claro, com a interferência do homem, que não preserva a natureza, né? Então, isso causa um desequilíbrio, muitas vezes causa desequilíbrio. Mas isso são fenômenos naturais. Tem sofrimento? Tem. É tribulação? É sofrimento e tribulação, como Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. Essas são as tribulações contingenciais, aquelas que existem no nosso, na nossa vida por causa da, da queda de Satanás, da queda de Adão, né? Então, a própria natureza está sofrendo. Mas o período da tribulação é um período da ira de Deus derramada sobre os povos que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que rejeitaram o seu reinado, são os judeus, e o próprio Satanás com seus anjos que vão ser lançados do céu para a terra. Então, desse modo, a igreja está fora do alcance da ira de Deus, porque a ira de Deus sobre a igreja foi derramada sobre Jesus Cristo. E Jesus levou sobre si toda a ira de Deus que nós merecíamos. Portanto, nós estamos livres da ira de Deus. E isso não quer dizer, isso quer dizer que nós fomos salvos da ira de Deus. E isso também deveria produzir em nós um temor muito grande, não medo da ira, porque nós já estamos livres dela, mas medo de ofender a Deus, medo de desagradar a Deus, medo de sermos levianos com essa dádiva maravilhosa do sofrimento de Deus. E lembrar que Jesus sofreu na cruz do Calvário e ele até pediu para que o seu o cálice fosse afastado dele, né? Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não era medo da morte que Jesus tinha ali, né? Era a, a separação de Deus, a, a, o tempo que ele ficaria separado da comunhão com Deus por causa do pecado de todos nós e por causa do derramamento da ira de Deus. Então Jesus ia ficar separado do Pai, né? Houve uma separação temporária ali e era este o sofrimento maior de Jesus, né? Ficar separado do Pai. Bem, nós estamos encerrando essa lição de hoje e nós queremos oferecer a todos a oportunidade de, se tiver alguma dúvida, perguntar. E se eu souber responder, se a gente souber responder, ou se algum de nós tiver alguma dúvida que não possa ser respondida, a gente vai procurar trazer a resposta numa próxima oportunidade.